Bom dia, de volta aqui, gente. Estava com saudade de mim, eu falei que eu ia voltar aqui para falar sobre essa escola que está oferecendo educação bilíngue, português, inglês e espanhol. É lá em Doral, trata-se da Downtown Doral Charter Schools, right? E a gente está aqui com uma brasileira, 2 cubanos americanos que representando a escola. São eles Ana Lax is American. Ana Lax, paulista, ela que lidera a programação de português, né, da grade educacional em português, o programa de português na escola. Ao lado dela, Janete Acevedo, cubana-americana, ela que é a Head of School, bom, seria o equivalente a uma diretora, Sim, ela é a diretora-geral. Diretora da escola. E ao lado dela, o Wilhelm Lapika, também cubano-americano, ele que é o diretor-geral, o diretor principal, aliás, o diretor-geral, que é o principal da Downtown Doral Charter Upper School. Good morning, guys. Good morning. Hey, how are you? Bom dia. Bom dia. Yeah, buenos dias. Buenos dias. That's actually a reality in Florida. We gotta go the 3 ways, right? Spanish, Portuguese, Portuguese even getting bigger every day, and English. Só para vocês entenderem, a gente vai fazer entrevista, a maior parte em português, mas em algumas ocasiões, se eles devem acrescentar alguma coisa, e aí a gente para e traduz para você, ou a Ana mesmo traduz, tá? Para facilitar aí para vocês, nossos ouvintes. So, who's gonna start? You, Ana? Sim. Okay. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar falando para a nossa comunidade brasileira sobre uma escola que é tão recente e faz tanto sucesso e é reconhecida não só aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Ela tem âmbitos assim de ensino, nós somos reconhecidos aqui, fora do Brasil, fora dos Estados Unidos, em todo o Brasil, e é uma escola assim que eu tenho o prazer, a honra de ensinar português para os nossos alunos, não só para a comunidade brasileira, para a comunidade hispana, para todos que ali estão. Olha só, quando ela fala que é recente, é porque a escola foi inaugurada em 2015, right? So you guys can understand everything. I can understand a lot. So that's good. Olha, foi aberta em 2015 a escola e oferece o currículo completo agora, que vai desde a primeira fase até o elementary school, em 2 línguas, português, inglês ou inglês e espanhol. Mas para começar, vamos esclarecer, porque é uma dúvida muito grande do que é uma charter school e qual a diferença de um charter school para um public school, para uma escola pública. Sim, né? Eu vou deixar a Miss Azevedo falar um pouquinho. Sure. E aí eu vou traduzir o que ela falar. Did you want to understand the question? Yes. Okay. What's the difference between a traditional public school and a charter school? So a charter school is a public school. It is funded in the same fashion. The funding comes in from the government as well. The difference is that in a charter school, the school has the ability to implement innovative programs. So it's governed by its own governing board. And so even though the children do take the same state assessments, we have, as a school, we are able to actually implement innovative programs. We have that flexibility to do different things that we feel is a good fit for our program. So in our case, we've got the language program, and through that language program, we are able to implement different types of programs, technological programs, and we have the freedom to really assess what would be the best for our students. Cultural ones too. Absolutely. That is a big part of our program. It's not just the bilingual program, but the bicultural section of it, where our students really learn about the custom, the traditions, the values, the morals of different Portuguese-speaking countries, as well as Spanish-speaking countries. That's great. Good. Basicamente, a diferença é que nós seguimos o currículo dos Dade Schools, que é o das escolas públicas, mas nós temos a liberdade de acrescentar e implementar currículos como língua, tecnologia, implementar tudo aquilo que pode acrescentar, não só em termos de currículo, mas culturalmente o que nós acharmos que seja necessário. What's also different is that in a traditional public school,
you're assigned a school based on the neighborhood you live in. So if you live in one neighborhood, let's say in Pompano, there's specific schools that you're supposed to go to based on your zip code or your street address. Charter schools are schools of choice. So parents can look at all the different charter schools and say, that's the charter school I want my child to go to, and they can pick that school, even if it's an hour away, 2 hours away, however long the parent wants to drive. It doesn't matter, the parent gets to pick the charter school. Exato. Acrescentando que, uma vez que você faz a opção por uma charter school, você tem a liberdade de não fazer parte daquela vizinhança ou daquele código postal, e você pode levar o seu filho para aquela escola, porque os pais têm essa liberdade. Ou seja, gente, esse problema que muitos têm aí de às vezes buscar uma escola boa para o filho, mas que não está no seu zip code, o charter school pode ser uma solução para essas famílias que querem ter essa opção, porque você não precisa obrigatoriamente morar naquele zip code, você tem a escolha de levar. I think that the most important thing is to let people, assure people that is a public funding school. So that means they're not gonna pay for tuition. Free tuition. Free. Absolutely. Free tuition. In that sense, it's just like a traditional public school. All right? Só para deixando claro para as pessoas que é uma escola, apesar de ser um charter school, de ter programa independente, mas é uma escola que é subsidiada ou sustentada pelo governo, e sendo assim, é uma escola pública. A pessoa não paga para colocar o filho lá, então você, mesmo que mora aqui em Pompano, claro que você mora em Pompano, é difícil levar o filho até Doral, a gente sabe. Even though there is no obligation of living the same zip code, when people live too far, it's hard to make it, right? To take the kids for school. That's what I'm trying to explain here. But anyways, it's nice to know that you guys have an option. But let's talk about the I'm sorry, vamos falar. De volta ao português. De volta ao português. Vamos falar do programa português-inglês, o programa bilíngue. O que é esse programa? Como funciona exatamente? Quer dizer, há sempre uma dúvida. O mesmo conteúdo é ensinado em inglês e português, ou tem conteúdos que é só em inglês, outros só em português? Quer dizer, como que funciona a grade bilíngue de uma escola bilíngue? Eu vou começar, eu não poderia deixar de começar falando do nosso currículo de português sem enfatizar que esse currículo ele foi implementado na escola por uma pessoa maravilhosa, amiga e profissional e colega de trabalho, pela Miss Adriane Silva. Ela que implementou esse currículo, e todo o mérito é dado a ela, porque nós simplesmente seguimos trilhando o que nos foi passado e ensinado e aperfeiçoando cada dia, e ela dá toda assistência até hoje à nossa escola. E o currículo de português funciona assim: nós temos um currículo que o seu filho estuda aqui e ele pode voltar para o Brasil e vai continuar no mesmo ensino que uma escola brasileira. Então, os livros que nós usamos aqui são importados do Brasil. Então, nós seguimos a metodologia de um currículo brasileiro. A grade é da mesma do MEC, aprovada pelo MEC, digamos assim. Exato, é assim. Nós temos a mesma equivalência, porque o tempo de horas que nós temos aqui ele é reduzido, mas eu tenho na minha carga horária português, matemática, ciências, estudos sociais em português. Não é que vai ser repetição. A criança não vai estudar uma coisa em português e vai estudar a mesma coisa em inglês. Ela tem as aulas em inglês, de inglês língua, ciências e estudos sociais, e a gente vai também trabalhar isso no português. Às vezes o tópico é o mesmo, e muitas vezes a maneira que você passa é um pouco diferente. A nossa multiplicação, divisão, como é feita, mas nos dois idiomas. Essa é uma das dúvidas de muitos pais, porque realmente a grade é bem diferente. Há até quem considere que a grade educacional no Brasil, às vezes em certas matérias é um pouco mais avançada, digamos aqui. O que você estuda no oitava série aqui, você já
estuda lá na 7ª, ou enfim, e tem essa diferença de grade educacional, certamente. Agora, já que tem essa divisão, quer dizer, uma parte é em inglês e uma parte é em português, qual que é a parte que é ensinada em inglês e qual que é especificamente só em português? Tá. Em português, como eu te falei, a gente cobre todas as matérias. Né? E em inglês, eles têm as mesmas matérias do currículo, né? Então vai ter o inglês, a matemática, ciências e estudos sociais em inglês. Então é como se você... Mas é que você não vai ver como se fosse um repeteco. Então eu estou trabalhando no português, em ciências um tema, não necessariamente ele vai estar o mesmo tema em inglês. But you can talk about how at some point they reach the same skills and concepts which help the students academically perform better. Exato. Isso nada mais acaba melhorando o aprendizado, porque você dá muito mais base e suporte para os alunos. Então isso acaba melhorando a capacidade que a criança vai ter de aprendizado, de toda a gama que ela tá, do estudo que ela está tendo. Até agora, como que qual tem sido o feedback de vocês? Como é que tem se desenvolvido esse programa? Olha, eu assim sou suspeita para falar, mas ele é maravilhoso. Funciona muito bem, tanto que nós temos crianças lá que nunca tiveram contato com o português e elas falam perfeitamente o português, não só falam, escrevem e leem em português. E nunca tiveram contato. Os pais não são brasileiros, são filhos de hispanos, são filhos de americano e falam muitíssimo bem o português. Olha, então tem pessoas que optam por esse programa mesmo sem ser a necessidade de manter a cultura brasileira. Exato. É isso que mais deixa assim, que nos deixa felizes, porque são pessoas que não têm, e às vezes a criança se sente tão acolhida e tão abraçada por esse programa cultural que ela fala que ela é brasileira. Quem aqui é brasileiro? Eu sou brasileiro e não tem nenhum brasileiro na família. E porque eles se sentem parte do programa, né, da cultura do nosso país também. A questão cultural é muito importante na educação e a gente já sabe que é uma parte importante na programação de todas as charter schools, né? Que geralmente as charter schools são destinadas para outras etnias. É o caso, às vezes, de indianos, de israelenses, ou pessoas de outros países que também têm o mesmo acesso a programas como esse na língua deles também, né? Como é que funciona nessa charter school, a Downtown Doral Charter School, a parte cultural da programação voltada para brasileiros? Sim, a nossa parte cultural, ela é uma parte bem ativa. Nós celebramos as grandes festas que nós temos no Brasil, como o Carnaval, claro, de uma maneira adequada para as crianças. Então, nós temos Carnaval, nós temos a festa junina, nós celebramos o Natal, celebramos as principais datas também que temos no Brasil, como a independência do Brasil, nós temos o hasteamento da bandeira, nós cantamos o hino. Então, isso tudo, toda a parte cultural da língua portuguesa brasileira é passada através de festividades não só para os alunos, mas também para todos os pais, que os pais são muito envolvidos na escola. Right. And did you mention also that the children in the Spanish program also participate and learn about the Brazilian culture as well? That's what I was going to ask, actually. I was going to put you guys to talk a little bit, to talk about the Spanish program, because the same way there is a bilingual Portuguese-English, there is the same program, Spanish and English. So it happens sometimes that some Brazilian kids that wants to be part of the Spanish program, and how does work the Spanish and English program? So the Spanish and English program works a lot the same way in that they learn all the same subjects in Spanish that they do in English. So they do both. So they do math in both languages, the language class in both languages, and we do have a lot of students that are trying to pick up a third language, right?
they speak Portuguese at home and they're trying to pick up Spanish, or they speak Spanish at home and they're trying to pick up Portuguese. We have students that their families are from India or from China or from Asia. They don't speak English or Spanish or Portuguese, and the students are learning two at the same time. Two at the same time, plus their home language, and they're doing great. And I think one of the important things to talk about is that a lot of times when students immigrate from Brazil or from Latin America, they're learning English for the first time, they tend to fall behind because they're sitting in a social studies class or they're sitting in a math class and everything's in English and they don't know any English, so they're not learning any math. Yeah. The beautiful thing about our school is that they don't fall behind, because yes, they're still learning in English, they're still learning the math, the science, the social studies in English, but they're still doing it in Portuguese, or they're still doing it in Spanish. So their content doesn't fall behind. They still keep learning math, they still keep learning science, even though they don't speak English, and it gives them time to learn the English, but also learn the content that they need to learn that grade in school. And so what happens to a lot of students is that they'll come in, and because they don't speak any English, the first 2 years is basically wasted, because they spend the first 2 years learning English, but there's a gap. What happened to the math, and what happened to the science, and what happened to the social studies? They didn't really learn it because they're sitting in that class listening to the teacher talk in English and have no idea what's going on. With our program, that doesn't happen, because they're still getting the content. And it happens a lot that when they come here, they arrive here, they have a lot of issues in the school, and sometimes their family is so busy working they don't notice that the issues is because they don't adapt fast enough, right? Exactly. So when we have, for example, Brazilian families that arrive, the children really transition very nicely because they feel almost like home. They are celebrating the same type of culture and traditions and different activities. So yes, it's a new place. Yes, they have to transition into a brand new country, but at the same time, they still have a piece of home with them at school every day, which definitely makes them a lot more successful. The students in our school, for example, last year we were in the top 1% for all English language learners in the entire state. That's how our students performed academically. So they did absolutely very, very well, and we really do attribute it to the uniqueness of our program. That's great. You want to translate what they said or I do it? Sim, pode fazer. Então eu estava questionando sobre se havia brasileiros ou outros que participam do programa em espanhol e em inglês, e ele falou que sim, porque o que tem acontecido muito na escola são pessoas que na verdade querem ter uma terceira língua, né? Então às vezes até pessoas que não falam nem inglês, nem espanhol, nem português, são casos dos asiáticos, indianos ou europeus, né? E que acabam entrando no programa e aprendendo duas línguas ao mesmo tempo, além da língua que falam em casa. E também eles falavam que isso faz com que os alunos se adaptem mais facilmente, que tenham esse processo de transição mais rápido e que não fique para trás na escola, porque é muito comum aqui, como eu comentei, que as pessoas venham de outro país, principalmente no caso de brasileiros, que vêm e os filhos têm problemas de adaptação na escola e que os pais às vezes nem notam, porque estão muito ocupados, trabalhando, e não notam que essa dificuldade de adaptação não é às vezes só pela mudança de país, mas também por não conseguir catch up, né? Não conseguir aprender ou entender o que está sendo falado ali, porque já é jogado numa escola em inglês, às vezes sem nunca ter tido contato com inglês a vida toda, né? E ele falava exatamente isso, enfim, que esse programa é bom porque faz essa transição. Let's talk about the capacity, a capacidade da escola, quer dizer, quantos alunos qual que é a capacidade de ensino, né? E em qual programa, porque certamente vocês devem dividir a quantidade de alunos para o programa de português e de espanhol, quer dizer, qual a capacidade para cada programa e como que a pessoa faz para se inscrever. Sim, só vou acrescentar uma coisa que, falando sobre o programa de português e espanhol, nós somos uma grande família, que tantos o programa de espanhol, que nós temos a Semana da Herança Brasileira e da Semana de Herança Hispana, nós, como se fôssemos uma grande família, sentimos, assim, super acolhidos, tanto por um como pelo outro. E, falando de capacidade agora, nós temos no Elementary, que começamos com o Pre-K até o 5º ano,
No programa de português, ele é um pouco menor do que o programa de espanhol, como a comunidade é bem maior, sim, dos falantes de espanhol. Nós temos uma classe por cada grau. E no programa de espanhol, sendo maior, eles têm mais salas. E na Upper School, vamos do 6º ano ao 12º. Sim. Agora, exatamente em números de alunos que nós temos, no programa de português, nós temos por volta de uns 300 alunos. Olha, bastante. Sim. São 300 vagas, no caso. Não. Dizendo de alunos agora. Agora, em termos de vagas, sim. And in the upper school, we'll have 25 probably per grade level. Sim. So it would be a total of 25. 25 por grau. Por cada grau. But in the end, no final, 170, 175, about 200. About 200 Approximately 200. 200. Sim, 200 alunos a mais, sim. São as vagas. Vagas, sim, cada grau, por média, umas 23 crianças por grau. Por grau. Tá. Quando eu questiono se são as vagas, eu quero saber se já estão ocupadas. Sim. Sobre as vagas que já se tem vagas abertas ou se já foram todas ocupadas, se a pessoa ainda tem a possibilidade de se inscrever. Começam agora. Sim. Explain, it's the application process, yes, right? application. Okay. So basically, How many spots are open? Okay, so basically right now we have our application process open for the 2019-2000 school year, which school starts in the fall. We have approximately 25 openings in kindergarten, which is our opening first grade for the elementary school. But we do accept applications from kindergarten all the way to 5th grade in the elementary, because we occasionally have some seats available in 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th grade. So if we have a family that maybe leaves or transfers somewhere else because of different family situations, we do accept children. So we do accept applications from kindergarten all the way to 5th grade. The opening spots, the entry level would be in kindergarten, which would be about 25 seats. In the upper school, you want to talk about that? In the upper school, we accept applications 6th, 7th, 8th, and 9th grade for the students going into those grades next year. The ones that have the most spots is 8th grade and 9th grade. There's no Portuguese students in those grades, so we have 50 spots total open between those two grades. Oh, you don't have anyone yet. We have a lot of applications. We have a lot of applications. So applications in 9th grade, we already have over 50, and in 8th grade we have close to 40 applications already. So there's a lottery. So the way that works is that at the end of the application period, the school district is going to do a lottery of the names, and they're going to give us the list of the names, and they put the students from 1 to, if we have 100 applicants, from 1 to 100, and then we accept the first 25. After that, not everyone accepts, because some people move, some people chose to go somewhere else, and then we go to the next person on the list, and we keep going down the list until we're full at 25 per class. And it's important to note that the deadline to apply for the elementary is upcoming. It's January 15th, so it's around the corner. Okay. The deadline to apply for the upper school, which is 6th, 7th, 8th, or 9th grade, is March 1st. All right. Okay. You want to translate that? Isso é super importante, manter os prazos, não deixar passar os prazos e seguir exatamente o que diz no nosso website sobre as datas. Então, o prazo agora para Elementary School é janeiro 15 e para o Upper School é dia 1º de março. And it's two different websites. Sim, e temos 2 websites diferentes. Um que é só para escola elementar, só para o Elementary School, e outro só para o Upper School. Okay, I see one here that That's is the elementary. This is the elementary. the elementary. ddces.org, tá? Esse é o website, a gente depois põe lá no live para vocês acessarem. Esse é do Elementary School. Para quem quiser, fazer a aplicação, pode ir no site, tem If you scroll admissions. down you could just scroll down right on that same page. You see on Under the flags. where it says right under the flags, it says apply now, elementary, Oh, here? right there. Okay. They would click there, and that's where they complete the application. Okay, and what's the other site? Okay. You say there is 2 ones, right? It's ddcus.org. See?
You gotta go U.S. Oh, Yeah. U.S. US. It's the U is for upper, the E is for elementary. U-E-S? No, No. without the E. No E. There. Correct. Ok. Alright. Oh, gente, a gente tá aqui porque eu tô tentando entrar no site para dar uma olhada, para poder falar para vocês como que faz também. Você vai no site ddcus.org e aí tem o Upper School para você se inscrever lá, inscrever o seu filho, claro, reforçando que é tuition free, ou seja, não paga nada, é uma escola charter, mas mantida pelo governo, então você não paga, é a mesma coisa. O processo de inscrição, como ele explicou, é uma espécie de loteria, claro, se tiver mais vagas ou menos vagas do que a quantidade de pessoas aplicando, então vai ter todo um processo de seleção para ver quem entra ou não. Mas como ele falou aí, os últimos anos, por exemplo, do Upper School, the two last grade, 8 and 9. Os últimos, por exemplo, tem todas as vagas abertas e a demanda está sendo maior do que a procura nesses dois grades. I believe that the first grades, they have more demand, like they have more people looking for, or not? Not necessarily. No? No, we have demand all throughout, from kindergarten all the way. And if we open 10th and 11th and 12th grade, I think we would have applications as well. No, we have applications. We have parents that, even though the website only says until 9th grade, they have a 10th grader, they have an 11th grader, and they're applying, and we tell them, oh, you know, we're only opening up to 9th grade. Oh, just in case you change your minds, we have our application. So we have a lot of interest in the school, a lot of spread out from pre-K all the way to 9th grade. And above. Yes. Yes. Another good thing about the charter school, which I think that's my opinion, is the diversity. That's one thing that you deal with every day. So you guys have anything in the program that works directly with this issue, because we know we have lately some not say issues, but we've been having a lot of debates about diversities and immigration in the USA. Do you guys go in any way in this direction in some part of the program, or the school don't talk about these issues? I don't know if you understand my question. I think we celebrate diversity at the school, and we make sure that not only is the culture of Brazil and of Spain, because those are the two where the two curriculums come from for our program, but we make sure that all of the countries that speak those languages are represented. And so whenever we do an event, whenever we do anything, we make sure that there's a piece of every Spanish-speaking country and every Portuguese-speaking country present, because we want them to be multicultural, not even bicultural, multicultural. And you see things like, for example, yesterday in lunch I saw two students sharing their lunch. One student brought a meal. He's from, his parents are from Brazil, and that's what they eat typically. And he's sitting next to a boy who is in the Brazilian program, but his parents are Spanish speaking, and he was really interested in trying. I don't know what the food was. It was some sort of rice and chicken meal, and he wanted to try it. He goes, "Oh, I want to see how they do it." And how they cook it in Brazil, and they were sharing, and they were and they share the things they do, and they were sharing how they celebrated Christmas, how they might have been the same or how it might have been different. And the reality is that when you really look at it, we're all more alike than we are different. Yeah, and I think that's the important thing that they come away from at the school, is that even though they might be speaking Portuguese, or I might be speaking Spanish, or maybe I speak Hindi at home, or Chinese, or whatever it is, that we do a lot of the things the same way, right? And that the things that are different are not bad; they're good, because it adds. Well, as you say, you try, right? You may like it, or you don't like it, it's but fine. It's fine too, right? And there's that respect there amongst the students. Right. A big part of our mission is for our students to become global leaders. So a big part of our curriculum is, we have an ambassador program, is teaching students to accept differences and to embrace them and to learn from them. And so that's something that definitely our students really showcase. I think when people come to visit, they notice right away how multicultural our students are and how accepting they are of the differences and the diversity in different cultures. Alright. Você quer traduzir? Sim. A gente abraça a diversidade cultural, e eu acho que como brasileiros a gente
está muito acostumado com isso e isso Sem é visto com bons olhos e todas as crianças assim, se sentem parte e acolhidas. E uma coisa que o Mr. Lápica falou que é muito interessante é que você pode não apenas assim compartilhar o que culturalmente nós temos na nossa cultura brasileira, a maneira de cozinhar, a maneira de celebrar alguma coisa, é aceitar as diferenças. E como a Miss Azevedo também mencionou, nós treinamos as crianças para serem líderes mundiais. Yes, global leader, this is our mission, é a nossa missão. E desde pequeno eles ouvem e estão acostumados com isso. Então a diversidade que nós temos, multicultural que nós temos na escola é muito bem-vinda. E sim. I wanted to add two things that are critical to the success of our program, and you can translate it. One is that we're a district managed school. So charter schools have management companies that help them with the back of the house, the resources, etc. In our case, our management company is Miami-Dade County Public Schools, which is a very successful school system. So we have the best of both worlds because we have that independence to be able to implement innovative programs, but at the same time, we have the resources of a very successful school system. The other thing that really helps specifically our Portuguese program is we have a great support system by the Brazilian Consulate's office in Miami. And so they are constantly offering us a lot of resources for our cultural activities for our students, helping us and giving us a lot of support with the books and the materials that we need to be able to deliver our excellent program. And so because of those two things, I think our school truly does shine. Então, o segredo do nosso sucesso, a gente pode afirmar que nós somos uma charter school que também é regida pelo Miami-Dade Schools, que com certeza, sem sombra de dúvida, eu posso afirmar que é um grande sucesso. E também nós temos todo o suporte do nosso consulado, da Embaixada Brasileira aqui em Miami. E eles estão sempre presentes na nossa escola, seja em eventos culturais que nós temos ou não. E nós recepcionamos artistas, então nós somos assim... não é porque eu trabalho lá, sou suspeita para falar, mas é um lugar que você, a partir do momento que você vai ver pelo website, você com certeza teria vontade de colocar o seu filho. Com certeza. Sem dúvida, olha. E realmente, se você vai no website, as instalações da escola são amplas, bonitas. It's a brand new school, very nice building. It's a big one. You say it's 140,000 square feet. It's big enough that every student could have their own bedroom inside the building, like that, their own 10 by 10 bedroom, which is the size of a standard bedroom. Every kid could have their own bedroom with their own bed and furniture and everything, and every kid would have their own. 1,300 kids would have their own space. You want to talk a little bit about how it's a private school feel because it is going to be very small. Right, so even though the building is very large, we're actually keeping the size very small, and that's very important to us because what we're trying to create is it's like a private school, but it's free. But it's it's tuition free. And it's publicly funded, and the accountability is there from the public perspective because the kids take the assessments and the parents know that their kids really are learning, but they're getting that private school feel with the small class sizes, the uniforms, the focus on core values, on character education, on the culture. Those are things that normally you would only get in a private school, but through our charter school you can get that as well without paying a tuition. All right. Eu também traduzo. Ele falou que outra coisa importante da escola é que apesar de ser pública, né, de ser free, gratuita, mas eles conseguem manter essa sensação como se fosse uma escola privada, ou a qualidade de uma escola privada, porque as pessoas têm maior atenção, são menos alunos numa escola tão grande, um espaço tão amplo. I believe you guys have a sports program too. Yes, right? we do. We do. Yes, We do. you want to talk We do. about the sports in the upper school? So in the upper school, we're going to focus on the sports that the community really loves, which are soccer, baseball, and basketball. And so we're definitely going to have a soccer team, a baseball team, a basketball team, but we're also trying to introduce sports that that the population isn't necessarily very familiar with, but sports that are very important
in terms of getting into some of the best schools in the country, right? So if you're trying to go to an Ivy League school, they're not really giving scholarships for baseball, basketball, and football, but they're giving scholarships for things like rowing, golf, tennis. And so the idea is that we want our students to be well-rounded, and so we want them to be familiar not just with the main sports, but also with all these other sports that are also very important here in the United States, that they can use as vehicles for scholarships to get into some of the best universities in the country. That would be my next question, because there is a perception that the school is new, so you don't know yet. But there is a perception that people who come from a multicultural background, they tend to perform better in the scholarship programs. So it's not just a perception; it's proven fact through research. And so the majority of scholarships are awarded to those who are quote unquote minorities, right? So that's always been kind of the way the United States has worked in terms of providing scholarships, that minorities, because they're not in their home country, they're learning a new language, they don't have the same support systems that someone who is born and raised here and their family has always been from here, right? Some some families in the United States have been living in the same house for 5 or 6 generations, right? So that's not the case for a lot of the minorities. There's a lot of scholarships geared towards that, but also what the research shows is that students who speak multiple languages perform better academically across the board. They perform better on state assessments, they perform better in college, they perform better in high school, they have better attendance, there's more parent involvement, there's less discipline issues. So the research supports all that students from a multicultural bilingual background are higher performers academically, and just even in their ability to think and problem solve. All the research supports that. Even in the executive world. Even in the executive Once they world. get into the workforce, they do a lot better. Alright, ok. Eu questionava ele sobre o programa de esportes, que é bem importante. Muitas vezes ele também enfatizou isso, que é importante às vezes como um caminho para as pessoas, os alunos chegarem até a universidade. Falou que a escola vai começar desenvolvendo os 3 esportes que têm maior demanda, que são futebol, beisebol e basquete. E mais que no futuro pretende incluir outros esportes que possa funcionar como um caminho, né, para os estudantes chegarem até a universidade. E daí eu questionava que há uma percepção de que as pessoas que vêm de um histórico multicultural, elas tendem a ter uma melhor performance nas universidades aqui americanas. E ele falou que não é só uma percepção, é um fato, já foi comprovado que realmente as pessoas que falam várias línguas ou que tiveram uma educação voltada para atividades multiculturais, elas tendem a ter uma melhor performance, não só acadêmica, mas também a performance profissional, e que acabam sendo o maior alvo das universidades e das bolsas escolares das universidades por causa disso. I think I covered. Sim, com certeza. And I don't know if you added, in the elementary we also have all sports. So, and we actually have an award-winning soccer team. Our soccer team has been the champions of the league every year. They're male or female? Both. Both. We have a co-ed, yes, and they do very well when they play on the field. So we have a great after-school program where we offer all different types of activities, from soccer to baseball to basketball to chess to robotics, musical theater, fencing. Okay, so we even offer in our aftercare program for parents Portuguese classes. So they can come and learn Portuguese, our parents. So, and they really love it. The classes are full. That's wonderful. nice. So we have a lot of parents that are in the Spanish program taking the Portuguese classes for adults. That's nice. A Janete aqui acrescentando que a Elementary School tem outros esportes também, não só esses 3 que eu citei antes. Tem outras atividades esportivas, outros programas, inclusive fancy ai, esqueci. Esgrima. Esgrima. Inclusive esgrima, que é um esporte interessante. E outros programas, jogo de xadrez, outras atividades, e que também tem um programa de português para os pais dos alunos, que as classes estão cheias, então. Sim. They're full. Full, completely full. We have a waiting list. Yeah. Oh, I believe so. There's a high demand for that. Yes. And as always, sometimes we come here and we learn from listening, but sometimes we don't know how to write. So that's the main problem. I think I know a lot of people that can communicate,
but they don't know the rules of the American grammar or anything like that, because they never went to school. They just learn it by listen, so they can communicate, but they don't know exactly how to write or read in English. So that's some issue that I think everybody should take some time to solve, right? I agree. Eu tenho certeza que as pessoas estão curiosas assim para saberem como que é feita a alfabetização. Ah, sim. A alfabetização, ela é feita tanto em português como em inglês e para os programa de espanhol em espanhol. Porque isso atrapalha a criança? Não, de maneira nenhuma. Quanto mais idiomas, como o Mr. Lapica mencionou, uma criança aprender, melhora o desenvolvimento que ela tem. Então, nós alfabetizamos as crianças em português e eu tenho uma parceira que é a professora de inglês que alfabetiza em inglês. E de maneira nenhuma tem dificuldade. Pelo contrário, um só dá um suporte para o outro. E isso acrescenta muito para os alunos. Sim. Okay, there are some people here on the Facebook, in our page, saying something. Carolina Camargo says, a escola é maravilhosa, é o programa ideal para quem quer que os filhos aprendam inglês e português. I believe that ela deve ter algum filho lá, será? Provavelmente Carolina Camargo, não fala aqui. Um abraço para a Arlane, a Tônia Elizabeth, aqui o pessoal do Gazeta colocando como o link, já está lá no nosso live, se você quiser acessar o site da escola e saber como faz para participar, inscrever. A gente repete os deadlines para o Elementary School até o dia 15 de janeiro, January 15, right? E o Upper School, March 1st. March 1st. Esses são os deadlines, as datas para você inscrever o seu filho. Detalhe, gente, claro, você vai se inscrever, mas se houver uma demanda maior do que as vagas disponíveis, então vai ter um processo de seleção para saber se você se o seu filho vai poder participar ou não da escola. Is there anything else that we should talk about? We have tours and informational sessions that parents can come to if they want to learn more specifics about the school, more specifics about the academic program. In the tours of the elementary school, they can actually go into the classrooms, and they're taken into both the Spanish classrooms and the Portuguese classrooms, and they can see what it looks like in action. And so they could always call the school at the school number is 305-569-2223. Correct. And register. And register. They should call and register for a tour because we have limited spots. The tours are every Thursday. Yes. And informational sessions are on Wednesdays. Either Every in the morning. Thursday. Every Thursday there's a tour at 9. Tour for an elementary school. At what time? At 9 o'clock a.m. Okay. And then every Wednesday we have tours, we have informational sessions either in the morning or at night for the upper school. Because our upper school is under construction right now, it should be ready in May, we do informational sessions where Mr. Lapica explains what the program is going to offer. He shows pictures, videos of what the new facility is going to look like and what the curriculum will look like. And when we say ready in May, the building will have furniture and everything will be in there in May. Right. So the school's going to be ready on time for next year. All right. So we believe that. This is America after all. E a gente não pode deixar de mencionar a nossa parte tecnológica, que a escola, sim, é uma escola de ponta em tecnologia. Tudo funciona, tudo é assim, não tem nada que é para deixado para depois. Alright. And talk about the laptops for 4th and 5th grade, and then the upper school is going to have iPads every child. Ok. Todas as crianças do 4º e 5º ano, elas têm o seu próprio laptop. E todas as demais crianças também vão ter o seu iPad. In the upper school. No nosso upper school. And that's free of charge. School é a escola que vai dar para cada criança. Olha, tá vendo, gente? E ela falava aí dos tours, né? Que você pode visitar a escola para conhecer melhor, para ver como funciona na prática, toda quinta-feira, a partir das 9 horas. Mas que para participar desse tour, para poder conhecer, você tem que ligar antes nesse telefone que eu já dei, que está aí no nosso live, o 305-569-2223. Você liga e se registra e fala que quer conhecer a escola de perto, quer saber como que funciona. O tour leva as pessoas, né, o grupo de pais,
mais para ver como que funciona na prática, pode entrar nas salas de aulas, as dependências esportivas e tudo mais, a parte tecnológica, tudo que a escola tem a oferecer é mostrado nesse tour para que você possa tomar a decisão se é a melhor escola ou não. I can say that if I had a kid, maybe I would move closer to that, you know, because I always believe in diversity and multicultural education. That's the best way. I think that when we come from another country, we give more value for that because we can see the way it works for us, right? When we come and we learn a new language, a new culture, and we suddenly found this new world before us, right? And that's the best thing for the kids too, yes. I would say. Absolutely. And we are all about celebrating hard work. We invite you to come on a Friday morning. Every Friday we do Friday Fiesta Musical, which is a special celebration where we greet all of our children outside. We have music playing, we play Brazilian music, we play Spanish music, and so we celebrate the children coming into work, celebrating their hard work for the whole week. So we invite you to come and join us on Friday Fiesta. E a nossa escola eu não poderia deixar, porque nós, assim, no nosso currículo, nós somos uma escola reconhecida em todo o estado, né, Miss Azevedo? Acho que a Miss Azevedo pode falar que nós somos an A+ school. Sim. We've been an A since we opened. Sim, desde que nós começamos, isso desde que a escola foi inaugurada. Então, nós sempre atingimos aquele patamar. Nós sempre temos o desafio de crescer, sermos os melhores a cada dia. Trabalhando muito para isso. Olha que bom. E ela falou também que nas sextas-feiras tem uma fiesta lá, né? Grande festa para celebrar o hard work, ou seja, para celebrar o trabalho duro dos alunos e de todo mundo, né, que faz parte da escola durante toda a semana. Vou comparecer lá na fiesta. Friday Fiesta. Friday Fiesta Musical. Musical. Portuguese and English. That's great. Tem alguma coisa mais que vocês gostariam de acrescentar? Alguma coisa mais? You wanna add something else? To add? Just we hope that they all come and visit the school so they can experience the magic at downtown Doral. Alright. Ela falou que espera que todos vocês compareçam lá, que visitem, marquem uma visita para conhecer de perto a escola e viver essa experiência aí da mágica que é a Downtown Doral Charter Schools. São duas escolas. There's two schools. Okay, guys, thank you very much. Thank you for your time. Thank you for having us. Obrigada. Muito obrigada. We always say at Downtown Doral to finish. Thank you. Gracias and obrigada. Thank you. Gracias. For now, maybe later you're gonna have like a fourth or fifth language. Who knows? You never know. We're all about international curriculum, so it's very possible. All right. So thank you very much. Essas foram a Ana Lax, que é a professora líder do programa de português da escola Downtown Doral Charter School. A Janeta Acevedo, que é a Head of School. E o Wilhelm Lapka, que é o diretor, é o principal, né? O principal. That's a very confusing word for us. Principal, because principal is main, right? So, é o diretor da escola Downtown Charter Upper School. Yes. All right. Once again, thank you very much, and I hope that a lot of Brazilian goes there now and take the kids to the school. We want to see a whole generation of A+ Brazilian kids. Com certeza. We would love it. All of our teachers are like Miss Lax. They are A+ teachers. They have a fabulous team. Não, e porque nós temos todo o suporte da Miss Azevedo, do Mr. Lapka, de todos que trabalham lá. E a única escola que nós temos é fornecido pelo Dade Schools, pãozinho de queijo no café da manhã. For breakfast we have cheese bread balls. Cheese bread. By one of our partners. That's an extra reason to put the kids. Sim, que também eles valorizam o trabalho dos pais, que é uma família que fornece um excelente trabalho com os pãezinhos de queijo, que foi contratado pelo Dade School e eles fornecem diariamente para as crianças.
That's very nice. Okay, guys, thank you very much. Muito obrigada. Obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigada, Ana, pela ajuda aí na tradução. Obrigada. E vocês quiserem mais informações, entra no site da escola, o ddcus.org, que essa é do Upper School, ou o ddcES, que é do Elementary School, e lá tem as informações de como que você faz para saber mais sobre